essa resenha vai ser diferente, tá? Não vai ser que nem todas aquelas outras que você vê que só conta a história e acabou a resenha. Não, 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 não. Gente. Oi, gente! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Não sei em que horário você tá assistindo esse vídeo, mas hoje eu vim aqui trazer pra vocês uma resenha. É a primeira resenha que eu gravo, eu já queria gravar essa resenha há muito tempo e essa resenha que eu vou gravar pra vocês é a resenha de um livro que tava como o meu primeiro livro pra ler esse ano, porque eu tô fazendo aquele projeto 12 livros por ano, né? Que é um projeto em que a gente tem uma planilha de leitura pra não falhar com a leitura, né? Porque às vezes a gente não se programa e aí esquece de ler ou esquece de comprar livro, sei lá. E ano passado eu li muito pouco, não gostei disso, então esse ano eu resolvi me programar e pegar esse projeto. O livro que eu vou resenhar aqui pra vocês hoje é o Código da Vinci, de Dan Brown. Pois é. Esse livro aqui, ele já foi... Quando ele foi escrito... Quando foi lançado, na verdade, já se sabia que ele ia virar filme, já foi marcado assim pra virar filme depois. E não sei se vocês já assistiram o filme, provavelmente já. Antes de ler o livro eu já tinha assistido o filme e isso não me atrapalhou em nada, porque a história do livro é completamente diferente. Fora que o filme deve ter o quê? Umas 2 horas no máximo, e aqui são 400 páginas de detalhes que eles não mostram. Então vamos lá. Esse livro, Código da Vinci, foi lançado em 2004, não é o primeiro livro que o Dan Brown escreveu, na verdade esse é o 4º livro. Cada capítulo é bem curto, então a leitura não fica maçante, sabe? Porque tem capítulo que tem 1 página, tem capítulo que tem 2 páginas, e eu acho que isso é muito legal porque você sente que você tá chegando a algum lugar, sabe? Não é aquele livro que você começa a ler, aí você começa a pensar assim, nossa, mas quantas páginas esse capítulo tem? Porque eu já tô lendo aqui há uma meia hora e não chega a lugar nenhum, o que é isso? Então, não é assim, os capítulos são bem pequenos, eu vou mostrar um pra vocês. Aqui, ó, tipo assim. Vocês podem ver que o capítulo 93 só tem 2 páginas, então isso é muito legal, torna a leitura mais fácil, assim, mesmo que o livro seja grande. Outra coisa muito legal desse livro é que a história toda, pasmem, se passa em um dia. Exatamente. 400 páginas pra contar uma história que se passa em um dia. Eu achei isso muito legal, eu nunca tinha lido um livro tão detalhado e num espaço de tempo tão pequeno, entendeu? Então, não tem muito corte de tempo, não tem muito assim, ai, o personagem foi dormir, no outro dia ele já acordou, não. É tudo muito detalhado, ele conta o que tá acontecendo o tempo todo e isso torna a leitura emocionante também. O livro começa com um assassinato no Museu do Louvre, na França, o que é um método muito legal de chamar a atenção do seu leitor, é colocar um fato chocante logo no início, que faça ele querer ler e funcionou completamente. E outra coisa legal é que alguns livros, eles começam de um jeito que você não sabe quem tá falando, você não sabe o que tá acontecendo, você não conhece o enredo. E esse livro é como se fosse uma história real e você é apenas um observador que teve a chance de observar a história, entendeu? Então, não é como se a história foi criada pra você ou... não sei, mas... É do tipo de livro que eu gosto muito de ler porque já tem um enredo, não joga as coisas assim muito de surpresa, sabe? Os personagens são profundos, eles têm uma personalidade formada, sabe? Isso é muito legal num livro. Agora, falando sério, você provavelmente já ouviu sobre as polêmicas que tem no livro. Principalmente pra gente que tem uma base religiosa, esse livro pode ser meio confuso assim e pegar a gente de surpresa, porque no início o personagem admite a existência de Deus e ele dá uma explicação muito legal de como Deus se mostra na criação das coisas, dos seres humanos, das plantas, dos animais, de tudo. E aí você começa a ler e fala, nossa, Dan Brown é criacionista, ou sei lá, ele acredita em Deus. E aí quando ele começa com a história de Maria Madalena e Jesus não ser filho de Deus, aí você fica assim, peraí, mas ele não acreditava em Deus antes? Mas eu cheguei à conclusão que é isso, ele aceita a existência de Deus, mas ele nega que Jesus seja o Filho de Deus. E aí ele vai desenvolvendo a história, ele pega alguns fatos históricos e entrelaça na história dele. Então a primeira dica que eu quero dar pra vocês, se você for ler esse livro, faça uma leitura crítica. Toda vez que você vê alguma coisa que você não conhece, procure na internet, faça sua pesquisa e entenda do que o autor está falando, porque a gente não pode esquecer que isso aqui é um livro
Dan Brown, ele usa de alguns métodos pra te convencer de que o que ele tá dizendo é verdade. Como, por exemplo, ele pega uma personagem dele, que é a Sophie Neveu. Eu não sei pronunciar em francês, não sei como se pronuncia o EU em francês. E por alguma razão, quando eu lia, na minha mente eu imaginava Sophie Neveu, mas eu sei que isso é completamente errado. Ele pega essa personagem, que é uma menina super inteligente, que tem umas sacadas assim que... Cara, eu fico pensando que Dan Brown teve que ficar uma semana pra poder ter essa sacada, pra poder colocar no personagem, e a personagem teve essa ideia assim em 3 segundos. E chega um ponto do livro, que é quando ele quer convencer você de algumas coisas, ele pega essa personagem e deixa ela sentada num banquinho como se ela fosse uma criança, e ela começa a ouvir todos aqueles argumentos como se fosse verdade, e ela não questiona mais por alguma razão. Então, eu acho que só de você acompanhar, porque quando ela começa a questionar, você começa a questionar com ela, tipo, não, cara, nossa, ela é muito inteligente, nossa, agora eu sei por que ela juntou aquelas duas coisas. E aí, quando ela passa a não questionar mais e a agir como uma criança, assim, escutando tudo e aceitando, a gente já tá tão envolvido na história do livro que a nossa tendência é agir de... Tem gente aí que eu acho que até acredita que o Langdon, nem sei se é assim que se pronuncia também, mas que os personagens que estão aqui existem também, vivem por aí procurando o que eles procuram no livro, que eu não quero te contar. O livro é bem legal, como vocês devem ter imaginado. Se começa com assassinato, então tem polícia envolvida, é um romance policial. Eu não sei se eu devia contar só um pouquinho da história pra vocês, que eu não quero estragar a surpresa. Mas... Ah tá, eu vou contar um pouquinho, tá? Mas não se preocupe que não vai ter spoiler, tá? Eu prometo que eu não faço isso. Então tá, é assim, o livro começa com o assassinato do Sunier, que era um cara super culto, super uau. E tem o Sr. Langdon, que é um Langdon. Tem o professor Langdon, que ele é um simbologista, e a criptologista Sophie Neveu. E a Sophie é neta do Sunier, que foi assassinado. Mas o que acontece é que os dois se tornam suspeitos do assassinato. Então, enquanto eles tentam desvendar os mistérios que o Dan Brown coloca aqui pra eles têm que resolver o mistério, eles têm que correr atrás de uma coisa. Enquanto eles correm atrás pra resolver o mistério do livro, eles têm que fugir da polícia, porque a polícia da França tá atrás deles pra prender e levar pra cadeia e ferrar muito com a vida deles. É isso que eu tinha pra falar pra vocês, gente. A leitura é boa, não é tão difícil assim. A única coisa que eu peço pra vocês é façam a sua pesquisa em casa sobre os assuntos do livro, ok? Então é isso, espero que vocês gostem, espero que vocês comprem. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um curtir aqui embaixo, isso ajuda muito. Divulgar pros seus amigos, mostrar pra alguém que já tenha lido o livro, ou alguém que queira ler, mas tá com medo, porque sabe que esse livro é polêmico, porque esse livro é bem polêmico. Para mais vídeos, resenhas e conversas, se inscreva no canal. É isso, gente. Até a próxima.